Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Adriano Lessa e esse é mais um momento Palavra de Luz. Canal Palavra de Luz com Adriano Lessa. Vai começar, vem comigo nessa jornada de fé e esperança. Fé e esperança. E o nosso Palavra de Luz de hoje está em Marcos capítulo 10, no versículo 46 ao versículo 52, que nos diz assim: O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo. E Jesus, parando, disse que chamassem, e chamaram o cego. E Jesus, parando, disse que o chamassem: Levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Meus irmãos, o que nós vemos nessa palavra é a respeito de fé. Não é apenas ter fé, é necessário ter atitude. E aquele homem, o cego, ele teve a atitude. Tiago disse lá na sua epístola: a fé sem obras é morta. Então, ele teve não somente fé, mas ele teve a atitude de clamar, a atitude de chamar a atenção de Jesus para ele. Interessante que enquanto ele estava lá à beira do caminho, enquanto ele estava precisando de ajuda, algumas pessoas ajudavam, outras certamente ignoravam, mas ele estava lá, não estava incomodando ninguém. Mas quando ele começou a clamar, quando ele começou a chamar a atenção de Jesus, a multidão, aquela mesma que estava seguindo Jesus, e muitos precisavam também de um milagre, aquela mesma multidão, e talvez alguns que já receberam o milagre, mas estavam no meio da multidão, mandaram ele: fica quieto, cala a boca. Existem muitos assim nos dias de hoje. Enquanto você não está fazendo nada, enquanto você está dependendo, enquanto você está precisando de ajuda, eles não se importam com você. Mas a partir do momento em que você começa a chamar a atenção do céu, que você começa a chamar a atenção de Jesus, da presença de Jesus para a sua vida, isso começa a incomodar muitos. Inclusive aqueles que estão perto de você, estão passando por você. Vai incomodar muitos. Mas nós aprendemos com essa palavra que nós precisamos ter fé. Não simplesmente uma fé, aquela que nós dizemos: eu tenho fé. Mas o que nós estamos fazendo? Qual a atitude que nós estamos tendo? É preciso nós reagirmos diante a algumas situações da nossa vida. Pois se nós não mudarmos, a situação continua do mesmo jeito. O cego, Bartimeu, ele não dá ouvidos àquelas vozes opressoras, mas ele continua clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E Jesus parou, mandou chamar, e Jesus faz uma pergunta para ele: O que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? E aquele homem continuou com a sua fé. Ele disse: Eu quero ver. Jesus disse para ele: Então, veja. Jesus ainda disse para ele: Vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que ele, logo que ele viu, ele seguiu Jesus pelo caminho. Isso nos fala de gratidão. Aquele homem, ele seguiu Jesus. Agora ele tinha vista. Ele poderia ir para qualquer lugar, mas ele continuou seguindo Jesus. Ele foi junto de Jesus. E nós possamos ficar com essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Não tenha apenas fé, mas tenha a atitude, porque a fé sem obras é morta. Deus te abençoe, fique na paz. E esse foi mais um momento Palavra de Luz.